Galera, bem-vindos à Matriz do Tarô. Eu me chamo João e hoje a gente vai ter um recado muito importante da espiritualidade. Então peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações, se inscreva no meu canal para que o YouTube consiga divulgar e eu consiga atingir cada vez mais pessoas com a palavra da espiritualidade. Então eu conto com vocês nessa. E eu queria abrir a mesa falando sobre uma palestra que eu estava estudando ontem sobre filosofia da Nova Acrópole. E uma professora estava contando que quando a gente se coloca diante de Deus, para que a gente reflita e pense realmente no que é essencial, no que é verdadeiro. E quando a gente for pedir algo para Deus, para que a gente não peça para a gente ter algo, para a gente ter algo material, para que a gente peça para não ter medo, para que o nosso desejo não esteja nem um passo diante da vontade, da justiça e da nobreza de Deus. Porque são essas coisas que vão fazer a diferença na nossa vida. A gente ter essas concepções do que realmente a gente precisa. Então, fechou? Eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que é algo muito bonito, algo muito profundo, que traz uma reflexão do que realmente a gente precisa para que a gente supere os nossos obstáculos e supere as nossas sombras e que a nossa luz consiga renascer. Então, fechou? Hoje eu vou usar o Lenormand e o tarô. Vou começar aqui a embaralhar o tarô, o Lenormand, dá uma confundidinha. Todo mundo se concentrando, Optcha, meu povo cigano, Optcha, meu povo cigano. Não me esconda nada, me revele tudo. Optcha, meu povo cigano. E galera, deixa aí no comentário de onde vocês estão falando, qual montinho vocês vão escolher. Eu gosto muito sempre de estar visualizando. Separei em 2 montinhos, mas cortei em 3. Gente, o tarô hoje vai ser para sim ou não, então no final da leitura eu vou fazer uma tiragem, vocês vão mentalizar uma pergunta e eu vou falar sim ou não, fechou? Então vamos aqui, todo mundo se concentrando, mentalizando, a data e o nome do primeiro registro. Tá. O primeiro montinho eu vou ter um cristal. O segundo montinho eu vou ter uma obsidiana. Então agora é um momento importante, se você sentir no seu coração que você deve pausar o vídeo, se concentrar, tentar se conectar, siga a sua intuição, é algo muito importante. Fechou? Primeiro montinho, um cristal, segundo montinho, uma obsidiana. Vou começar aqui pelo cristal. Vamos ver o que a espiritualidade vem falando pra gente. Vou colocar aqui no cantinho pra vocês conseguirem visualizarem. Uma pedrinha que eu ganhei de uma amiga, ela tem uma fazenda, lá é cheio de cristalzinho e eu amo muito ela. Tá. Tô vendo aqui que tem muita gente que tá dedicado realmente, se dedicando a entender novos assuntos, novos conceitos, a começar a se posicionar de uma outra maneira. Deixa eu terminar de dar as cartas aqui, pra mim concluir a leitura certinho, pra ver o que a espiritualidade realmente quer falar pra vocês. Tô vendo aí que muitas pessoas vão precisar fazer um corte de um amigo que vem te puxando pra baixo, ou uma energia que vem te puxando pra baixo. Então, pra muitos aqui, vai ser um amigo, uma pessoa que vem realçando os aspectos negativos em você e você não gosta. E é justo com você, porque se a gente quer ter alguém do nosso lado, a gente precisa ter alguém que realce os nossos aspectos de luz, realce a nossa felicidade, a nossa alegria. Então, veja realmente se você está disposta a pagar o preço para ter uma pessoa do seu lado que não te quer tão bem. E para outras pessoas aqui, eu tô vendo que vão precisar cortar uma energia. Porque eu tô vendo que tá agindo com muito instinto, muito impulso, tem que pensar, refletir melhor antes de agir. Às vezes a gente acha que dar na lata é a solução, mas não é a solução para nada. Então você precisa se livrar desse comportamento que você está tendo, porque é um comportamento que pode acabar te machucando e trazendo algumas coisas que não são tão positivas. Então você incorpora isso na sua realidade, veja o sentimento, a ação, ou as ideias que você está tendo que não são tão favoráveis. Então é aquele ditado, né? Eu posso, eu devo, eu quero.
Então veja se você deve, se você pode, se você realmente quer. Fechou? Então vamos ver aqui, a espiritualidade está falando que tem muitas pessoas que estão guardando um segredo de um amigo e vai chegar uma mensagem para que vocês conversem e tirem as coisas a limpo. Então pode ser tanto um desentendimento que teve, tanto algo que esse amigo chegou e te falou e pediu para guardar, pode ser tanto uma informação, tanto um objeto, e essa pessoa vai pedir de volta. Mas não tenha medo, é só entregar. Para muitos aqui é um objeto que um amigo vai falar, ô, minha blusinha, ô, meu secador. Então, se alguém aí tiver com essa dívida com algum amigo, dívida de empréstimo, né? Então esteja ciente que a pessoa vai pedir de volta. Então vai se preparando aí, vai procurando, para que não tenha nenhum obstáculo, sabe? Então, a espiritualidade vem falando que você é uma pessoa muito forte, que você é uma pessoa muito flexível, que você é uma pessoa que está buscando realmente essa melhora interna. E muitas vezes a gente precisa fazer alguns cortes para que essa melhora venha. Então, às vezes a gente tem que se desapegar do que não serve mais, sabe? De começar a refletir, começar a analisar como você está sendo, como você está agindo consigo mesmo. Porque a gente é apenas um reflexo com as outras pessoas de como a gente age com a gente. Então a gente precisa ter essa concepção de que algumas coisas precisam ser cortadas. Não adianta a gente ficar carregando mágoa, não adianta a gente ficar carregando rancor. A gente acaba prejudicando o nosso próprio caminho, o nosso próprio destino e acaba se afundando nos nossos obstáculos por não conseguir ter uma percepção mais leve, mais fria. Então, como a gente muda? Se você está em uma fase em que o mundo não parece ser bom para você, é porque você precisa mudar a si próprio. Então não tenha medo de olhar para dentro e reconhecer coisas que não são favoráveis. E transmutar essas energias e criar diálogos internos que vão te ajudar a fazer com que a sua luz permaneça. E vai te ajudar também a criar alguns diálogos internos, entendendo alguns conflitos do passado, para que você ancore a paz. Então a espiritualidade vem pedindo para você tomar uma postura mais madura, de realmente relembrar o que você é, porque você é uma alma. Então você tem que começar a ver o que é essencial e não o que depende da sua carne, não o que você precisa, não o que você quer. Entende? Então comece a ter essa visão mais essencial do mundo, que o mundo se apresentará de uma outra forma para você. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado muitas vezes pelo momento, pela situação, pela energia, pelo cotidiano, ou até mesmo pela questão de deixar as nossas ações na mão das circunstâncias. E tá errado. Você precisa se responsabilizar por quem você é. A espiritualidade me falando aqui que você tem uma personalidade. Você não é a sua personalidade. Você é algo muito maior. Você é uma centelha divina. Então, veja os pontos fracos da sua personalidade, o que você não gosta, e comece a mudar isso. A gente tem a capacidade de mudar o nosso paladar, que é algo tão grosseiro. Eu mesmo não gostava de refrigerante diet. E agora eu fui tomando, nem vejo mais diferença. Se a gente consegue sutilizar o nosso paladar, que é algo tão grosseiro, imagina a nossa personalidade, que é algo tão sutil. Então veja o que você pode fazer para se transformar e se conectar e se transformar e ser a pessoa que você realmente quer ser. Porque muitas vezes a gente abre mão do que é nosso para agradar o outro. E às vezes a gente acaba criando obstáculo pra gente por a gente não ser quem queremos ser. E daí a gente acaba sentindo com um coraçãozinho apertado. A gente acaba sentindo angústia. Então não se culpe. Trabalhe a sua personalidade, trabalhe a sua essência. Trabalhe a sua consciência de você lutar pelo que é certo, pelo que vai te dar frutos, pelo que vai fazer você crescer, pelo que vai fazer você evoluir. Porque a gente precisa lembrar que todos aqui somos almas buscando a evolução,
buscando a completude de se entender e se aceitar. Porque muitas vezes aqui eu sei que tem pessoas que não se aceitam. E se você não aceita quem você é, você não tem capacidade de mudar. Porque você não reconhece aquilo que você é para você deixar de ser. Então não adianta você bater na mesma tecla, querer anular. Às vezes a gente precisa enxergar o que a gente é para que a gente consiga domar essa essência e isso utilizando. Então, a espiritualidade vem convidando vocês para estudar mais, para se inclinar mais para sua luz. Porque se a gente quer que o nosso lado essencial, o nosso lado divino venha sobre a superfície, a gente precisa mergulhar dentro de quem a gente é, para que a gente reconheça e por próprio discernimento se abrace e entenda as nossas dores, as nossas fraquezas e as nossas possibilidades de se transformar e ser o que a gente realmente deseja ser. Então a espiritualidade vem aqui, vem puxando a orelha, vem falando que muitas pessoas estão focando em coisas que não são favoráveis, que precisa redobrar a atenção e olhar para o que realmente é real, porque a gente se distrai, a gente acaba olhando para a realidade material e muitas vezes acaba esquecendo da espiritual. Então a espiritualidade vem pedindo para que você realmente resgate essa essência espiritual no seu ser. Porque todos esses desafios que você vem enfrentando de miséria, de obstáculos, de bater na mesma tecla, de estar sempre caindo e levantando, tudo isso vai se transformar se você aceitar a sua natureza natural de ser. Então tô vendo aqui que tem muita gente que tem um lado de mediunidade muito aflorado e acabou deixando isso de lado e precisa resgatar. Precisa continuar lutando. Uma construção não é do dia pra noite, não. Você é uma pessoa incrível, você tem a capacidade de tocar corações das pessoas, de mostrar que é possível sim viver a felicidade. Mas você não consegue enxergar isso porque não é onde está o seu foco. Então comece a direcionar o seu foco. Comece a direcionar realmente tudo que precisa ser e deixe de lado o que não te satisfaz. Você precisa aceitar, mas não que você precisa agir da forma, entende? Então a espiritualidade vem pedindo para você passar por essa transformação, para você se conectar mais com os seus guias, com os seus mentores, com os elementais, com a energia que você segue, para que você consiga a força necessária para superar esses desafios. Desculpa. Então lembre, nada como um dia após o outro. Veja o que está ao seu alcance e comece por aí. Comece a sua transformação. Comece a sua metamorfose. Não tenha medo de se conhecer, porque quem não se conhece não acontece. Essa saudade, esse vazio que você tem, é a questão de você relembrar quem você é e você não conseguir agir dessa maneira. Então comece a dar os primeiros passos, comece a se inclinar, comece a ir ajudando as pessoas ao seu redor. Às vezes um simples olhar faz a diferença. Então é super válido quando a gente se sente vazio, porque é a possibilidade da espiritualidade encher a gente com o que é essencial. Porque se a gente acha que a gente sabe demais, a gente não tem espaço. Entende? Então se livre dos seus velhos conceitos. Se livre de quem você não gosta de ser. E se transforme. Fechou? Esse foi o recado da espiritualidade de hoje. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui, de estar dividindo conselhos, direcionamentos. Eu peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações aí. Galera, me dê uma força, por favor. Então vamos aqui. Agora vai ser a segunda leitura, eu vou usar o tarô. Vocês vão mentalizar uma pergunta e eu vou responder sim ou não. Fechou? Então, vamos ver aqui. É um sim.
É um sim, mas que você tenha atenção para você nutrir o que você deseja. Fechou? Então, vamos ver aqui agora o segundo montinho. É um montinho da obsidiana. Vamos ver o que a espiritualidade vem revelando aqui pra gente. Oh, coisa boa. Vamos ver se é coisa boa, né? Tem a ver com sentimentos. Tá. Tô vendo aí, tem gente que ficou meio doentinha, a saúde meio que... A imunidade acabou baixando e fez com que você ficasse um pouco mais sensível, né? Com o clima. Então a espiritualidade vem pedindo para você se alimentar de frutas vermelhas, para você ter essa força da terra no seu organismo, para que você consiga melhorar e não sofrer tanto, que a sua imunidade volte. E é isso que a espiritualidade vem falando aqui, para quem tá se sentindo meio doentinho, meio dodói. E a espiritualidade vem falando que muitas pessoas precisam cortar alguns sentimentos do passado para que consiga ser feliz com o que tem, porque fica olhando para o que não tem, pro que quer ter, e esquece de olhar para o que tem. Então a espiritualidade vem falando aqui que muitas vezes para a gente ter algo novo, a gente precisa valorizar o que está nas nossas mãos. Que adianta, às vezes é uma compra de expectativa. Você quer comprar algo porque aquele algo vai te dar uma expectativa. E quando você compra, dá uma expectativa, até dá. Mas por quanto tempo? Entende? Então, comece a vibrar em uma outra energia. A espiritualidade também vem dizendo aqui que é para vocês ficarem alertas com uma criança. Pode ser que ela acabe se machucando, então é para quem tem filho, para quem tem sobrinho. Não precisa se preocupar, não é nada grave, é só para você ficar alerta, porque é algo que pode ser evitado. Então fique em paz e redobre a atenção, apenas. E a espiritualidade me falando aqui também, tem muitas pessoas que conheceram alguém legal, conheceram alguém bacana e estão nutrindo um sentimento por essa pessoa, mas não sabem como girar essa chave para que isso se transforme em algo mais maduro. Mas a espiritualidade vem falando para você entender os seus sentimentos, entender o seu tempo, entender o que você está se dispondo. Porque antes da gente querer construir algo, a gente precisa saber onde a gente está e qual é o nosso objetivo. Então firme seu objetivo, porque é uma pessoa que te ama, é uma pessoa que quer largar tudo para ter uma vida a dois com você. Mas é claro que você precisa de limites, precisa ir com calma, precisa ir trabalhando a ideia, mas é uma pessoa que está disposta sim. Está disposta a conhecer novos lugares, a conhecer novas possibilidades, a se relacionar e ter algo a dois e ir fortalecendo essa construção, vem falando muito sobre o coração aqui, sobre bons sentimentos, sobre completude. Então, a espiritualidade vem pedindo aqui também para quem sente que tá meio que preso, não tá conseguindo falar, ou não tá conseguindo sentir tudo que deveria sentir. Às vezes a gente acaba esquecendo que a gente é um ser espiritual e que a gente tem centros de energia no nosso corpo e que a gente precisa sempre estar energizando esses centros para que a gente vibre a nossa verdade. Então, tô vendo aqui que tem muita gente que precisa fazer uma meditação com o chakra cardíaco para que libere esses sentimentos do passado e consiga ter a força necessária para construir esse relacionamento do futuro e viver o presente. Então, a espiritualidade vem convidando vocês para viver o presente, para relembrar o que significa o presente. Tô vendo aqui que tem gente que tá ansioso porque tá construindo ilusões em cima de ilusões e acaba olhando para a realidade e não é nada daquilo que a gente tá imaginando. Então você precisa olhar para o presente, você precisa olhar para o que tá ao seu alcance, você precisa olhar para o que cabe você a fazer. É válido a gente construir planos? É válido. Mas qual a realidade dessa você está vivendo? Você está vivendo na realidade dos seus planos ou você está vivendo na realidade do presente? E se você não age no presente, não existe condição de que esse futuro que você deseja pode acontecer. Porque você precisa lembrar
que tudo que a gente quer, a gente precisa cuidar, a gente precisa se dispor. Tá vendo essa árvore? Ela já foi uma semente, ela já foi um broto, ela já foi uma plantinha, até ela crescer e se transformar em uma árvore. Então a vida é feita de ciclos. E respeite o ciclo que você tá. É lógico que a gente deve buscar um ciclo melhor, mas às vezes a gente precisa focar na nossa realidade. E a espiritualidade vem falando aqui que para quem tá num relacionamento e vem lidando com o parceiro e o parceiro é muito infantil, que tá na hora de vocês criarem um diálogo. É claro que isso já é uma essência dele ser mais despojado, dele ter essa visão mais inocente das coisas. É válido, é válido. Mas às vezes a gente precisa conversar com o nosso parceiro para que ele separe esse tipo de ação para alguns momentos, porque isso pode ser algo que pode prejudicar ele a longo prazo. Então cabe você a falar, fale com o coração, fale, olha amor, eu adoro o seu lado imaturo, eu rio muito, você me diverte. Mas tem um lugar que talvez não seja específico para você usar esse tipo de energia da sua personalidade. Entende? Porque eu tô vendo aqui que pode ter gente que pode acabar se desgastando por não entender o parceiro. Então a espiritualidade vem pedindo para você lavar suas mãos e fazer o que tá ao seu controle e deixar a outra pessoa livre. Se a gente quer ter um relacionamento de verdade, é sobre liberdade e não sobre... Às vezes a gente quer mudar tanto o nosso parceiro e às vezes essa mudança acontece e às vezes a gente gostava do que a gente tinha e a gente não gosta mais do que a gente se propôs a transformar, que parece que não realiza mais a gente. Então tome cuidado para você não estar valorizando o que você tem e querendo estar transformando algo que pode te fazer mal no futuro. Firmeza? É só para você ter uma conversa, para você explicar para ele, mas vai dar tudo certo aqui. Tô vendo que a paz tá no coração de vocês. Fechou? É só para que ele consiga enfrentar alguns obstáculos no futuro de uma outra maneira e ser bem mais sucedido. E a espiritualidade me falando para você se conectar mais com o amor que existe no seu coração, para quem tá solteiro, para você rever as suas qualidades, para você ver o que realmente existe de bom dentro de você. Porque quando a gente tá com essa reflexão, esse diálogo interno de querer descobrir o que realmente é bom dentro da gente, nessa questão do amor, de entender os sentimentos, se a gente conversa com o outro, a outra pessoa vai ter uma concepção de quando chegar diante da nossa energia e ver o que a gente está olhando. Então para de olhar seus defeitos. Ou melhor, olhe seus defeitos e veja o que está ao seu alcance. E cicatrize esses defeitos. Para que quando você encontrar alguém legal, vocês saibam para onde olhar. Então para de olhar para o que não é legal. E porque quem gosta realmente da gente aceita os nossos defeitos e aceita nossas qualidades. Então não tenha medo, sabe? De fazer essa busca interna e de olhar realmente para o que é bom para você. Porque com essa frequência você vai se tornar uma pessoa mais atrativa, entende? Então é um recadinho aqui para quem tá solteiro e a espiritualidade vem pedindo aqui para algumas pessoas tomarem banho de alecrim para cuidar da criança interior, porque eu tô vendo que a criança interior aí pode estar um pouquinho ferida, pode estar um pouquinho machucada ou foi deixada de lado, e é uma parte importante da nossa essência, da nossa construção, que é esse lado mais leve de enxergar a vida. Fechou? Então esse foi o recado de hoje. Eu agradeço mais a possibilidade de estar aqui, de estar direcionando os recados da espiritualidade. E vamos agora pro último montinho, que eu vou fazer o sim ou não.
Então peço para que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações aí, se inscreva no canal, seja ponte, envie esse vídeo para alguém da família, se você estiver sentindo no coração ou algum amigo. Então galera, essa segunda tiragem do tarô vai funcionar como? Vocês vão mentalizar uma pergunta agora e eu vou responder sim ou não. Fechou? Então todo mundo se concentrando, mentalizou a pergunta, fechou? Então vamos ver aqui, é um grande sim, é um grande sim. Mas saiba reconhecer o que está na sua frente e comece a trabalhar com o que está na sua frente. É válido a gente ter, como eu posso dizer, a gente ter projetos para o futuro, é válido, mas olhe para o que está na sua frente. Fechou? E a espiritualidade vem aqui agradecendo demais todo mundo que participou dessa tiragem. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando e divulgando a voz da espiritualidade. Então, fechou? Agradeço demais. Um beijão. E